muito importante e significativa da medicina tradicional chinesa, pouco conhecida fora da China até agora, e que é a medicina preventiva e de reabilitação, a qual se baseia fundamentalmente no estilo de vida, nos hábitos da pessoa, nas atividades, na alimentação, no regime de repouso e de sono, no tipo de recreio, tipo de desporto, adaptação às estações do ano, etc, etc. Muitas coisas que eu vos irei, digamos assim, apresentar. Portanto, esse é o aspecto verdadeiramente inovador deste curso e estamos muito entusiasmados com a ideia de começar a divulgar na sociedade ideias que as pessoas podem captar, podem adotar para si mesmas e que podem ter como resultado um estilo de vida muito mais saudável e com mais qualidade de vida de uma maneira geral. Bem, isso será a segunda parte, como eu disse. Para começar, eu queria comentar um pouco a estrutura do curso a partir nem mais nem menos do que do site da escola. Não sei se já repararam que atualmente nas disciplinas do curso tem esta setinha, é possível carregar e temos, uh, em alguns casos, considerações gerais e, em todos os casos, uma panorâmica sobre os conteúdos concretos de cada disciplina. E então, vou começar com essa apresentação. A medicina tradicional chinesa em si, como sabem, é o resultado de uma investigação que decorre há milénios na China, uma investigação que não é feita nos laboratórios predominantemente como a medicina moderna atual, mas uma investigação que é feita basicamente em termos experimentais na clínica. É outro tipo de investigação, que também se faz cá, uma investigação clínica. Não recorre a laboratórios, recorre a uma observação extraordinariamente atenta, extraordinariamente exaustiva, extraordinariamente detalhada do ser humano na saúde e na doença. O ser humano considerado na sua globalidade. Portanto, essa paciência de chinês, passa a expressão, que há milénios que é aplicada no estudo da saúde e da doença do ser humano, deu, numa continuidade sem qualquer ruptura ao longo de milénios, origem àquilo que hoje é a medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa hoje, meia dúzia de alusões emblemáticas. Na China tem, neste momento, 4.500 hospitais de grande dimensão de medicina tradicional chinesa, diferentes dos hospitais de medicina convencional, de medicina ocidental. 4.500. Pequenos hospitais e centros de saúde do Estado são 50.000. O número de praticantes independentes, profissões liberais dentro da medicina chinesa, digamos assim, são com certeza dezenas de milhares. Farmácias da rua, do bairro, presentes em todo o lado, em todas as cidades chinesas e aldeias e comunas e vilas, etc, etc, etc. Farmácias onde se faz consultas e onde se prescrevem, sobretudo, plantas medicinais, não se conhece o número. Devem ser, no mínimo, muitas dezenas de milhares. Bom, fora da China, a medicina chinesa é praticada em cento e tal países, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, que desde os anos 70 vem fazendo um esforço enorme para convencer, entre aspas, as autoridades de saúde dos países a reconhecerem, regulamentarem e apoiarem o desenvolvimento da medicina chinesa nos seus próprios países. É claro que isto tem incidido de uma forma um bocadinho mais intensa na acupuntura, uma parte muito conhecida e muito apreciada no Ocidente da medicina tradicional chinesa, mas a medicina tradicional chinesa na sua totalidade, ou seja, acupuntura, tuiná, fitoterapia, qigong, etc, etc, todas as outras coisas, está neste momento a ser praticada em cento e tal países do mundo e a evolução é galopante. Note-se que se trata de um sistema sem efeitos secundários e muitíssimo mais económico do que a medicina química convencional, o que, evidentemente, tem um forte poder de atração para as populações, que recorrem cada vez mais a ela, e a prazo provavelmente terá um poder de atração muito grande também para as autoridades de saúde, quando elas definitivamente se convencerem que
o custo dos efeitos secundários dos medicamentos e o custo dos próprios medicamentos e de outros procedimentos médico-cirúrgicos é de tal forma elevado que a substituição por um sistema equivalentemente eficaz e muitíssimo mais seguro e económico é obrigatório, mais tarde ou mais cedo, no futuro. Bom, em relação a este curso, eu gostava de fazer aqui um género de voo de pássaro rápido pelo conjunto das disciplinas, no sentido de as apresentar. Eu gostaria de começar aqui pela teoria básica da medicina chinesa. A teoria básica é extremamente importante porque a medicina chinesa tem um sistema teórico igual aos sistemas científicos, absolutamente coerente, consistente, uh, com conceitos principais, os outros conceitos derivam todos dos conceitos principais, portanto é uma pirâmide de conceitos, digamos assim, completamente organizada, unida por procedimentos intelectuais que estão completamente definidos e clarificados no seio da medicina chinesa. Diga-se de passagem que cada ciência desenvolve uma perspectiva sobre o mundo. Aquilo que as várias ciências veem, quando olham para uma determinada realidade, depende dos conceitos que utilizam. A medicina chinesa faz exatamente o mesmo. Qualquer outra ciência tem um conjunto de conceitos em que traduz a realidade. A realidade da saúde, a realidade da doença, a realidade do ser humano, a realidade da própria natureza. Portanto, há uns olhos especiais da medicina chinesa que vêem uma realidade especial quando se olha para ela. É isso, é preciso ser entendido, sobretudo no que diz respeito ao funcionamento do corpo humano e, de uma maneira geral, com a sua relação com a natureza também. Teoria básica é isso. Sem a teoria básica não se consegue falar de medicina chinesa, não se consegue falar da realidade que a medicina chinesa considera que existe, não se consegue raciocinar sobre a medicina chinesa. Portanto, tudo tem que ser traduzido nos conceitos da medicina chinesa para se poder trabalhar com a medicina chinesa. Pronto. Quais são os principais órgãos, quais são as funções dos órgãos, que substâncias existem no organismo com impacto sistémico, sei lá, uma quantidade significativa, mas limitada, para se poder começar a pensar a sério e, se quiserem trabalhar a sério, é o tema da teoria básica. Pois estes conceitos vão alimentar todas as outras disciplinas. É com os conceitos da teoria básica que se vai pensar na, no uso das plantas medicinais, no uso da tuiná, no uso da dieta, etc, etc. Portanto, teoria básica, como seria indispensável, aparece logo no início. O diagnóstico da medicina chinesa é muito diferente do diagnóstico da medicina convencional e usa critérios diferentes, valoriza sinais apresentados pelas pessoas e pelos pacientes diferentes e chega a conclusões que são diferentes. Basicamente, o que o diagnóstico visa determinar são umas situações chamadas síndromes. Equivale um bocadinho à ideia de doença da medicina convencional, mas neste caso chamam-se síndromes e têm características um bocadinho diferentes e não correspondem exatamente às doenças convencionais. Há um princípio na medicina chinesa que diz uma doença, muitas síndromes, uma síndrome, muitas doenças. Que quer dizer o seguinte, quer dizer que uma mesma doença convencional em diferentes pacientes pode ser provocada por diferentes mecanismos do ponto de vista da medicina chinesa. O que quer dizer que os pacientes, tendo todos a mesma doença, são tratados de acordo com a síndrome que têm em simultâneo com a doença para tratar a doença. Inversamente, uma única síndrome pode dar origem a uma série de doenças da medicina convencional diferentes, que se tratam todas tratando aquela síndrome, simplificando um pouco. Portanto, o diagnóstico é absolutamente fundamental porque os resultados do diagnóstico é que permitem chegar a uma coisa chamada princípios terapêuticos. O que é que se vai fazer, digamos assim, e esses princípios terapêuticos depois exprimem-se através de tuiná, através de dieta, através de plantas medicinais, através de hábitos de vida, etc, etc. Mas é sempre o mesmo princípio terapêutico que está presente em todas estas diferentes áreas. Todas elas conseguem trabalhar de acordo com o princípio terapêutico que vai normalizar aquela síndrome. Estão a fazer entender? Portanto, há sempre a opção de usar só dieta, ou usar dieta e massagem, ou usar dieta, massagem e plantas medicinais, ou usar só plantas medicinais, ou tudo ao mesmo tempo, porque
todas estas áreas diferentes da medicina chinesa podem traduzir os princípios terapêuticos, os princípios da intervenção terapêutica, tornada necessária pelo diagnóstico. Pronto, portanto, é um diagnóstico diferente, muito interessante, e com a particularidade de tomar em consideração a totalidade do ser humano. Isto é, as emoções que o paciente reporta, uh, a dieta que ele faz, as condições ambientais em que ele vive, as condições em que trabalha, etc, etc. Tudo isso tem significado e não é significado vago, é significado técnico preciso no âmbito da medicina tradicional chinesa. Por isso, como se sabe, é uma medicina holística. Uma medicina que considera o ser humano em todos os seus aspectos e consegue interpretar o impacto na saúde e na doença de todos esses aspectos. Portanto, é também um enriquecimento da nossa visão do mundo, da nossa visão do ser humano. Como a maior parte sabe, existem canais de energia, meridianos de acupuntura, como se muitas vezes chamam. Já quase toda a gente deve ter visto gravuras com uns risquinhos por cima do corpo e diz então, olha, lá estão, são os canais de energia, são os meridianos. O que é que acontece? Esses canais de energia estão ligados a cada um deles a um órgão. Há um canal de energia, os principais são 12. Há um canal de energia que, terminando ou no membro superior ou no membro inferior e percorrendo uma zona importante do corpo, está relacionado com o fígado, outro está relacionado com a vesícula, outro relacionado com o coração, com o intestino delgado, com o baço pâncreas, que são uma unidade energética, com o estômago, com o pulmão, com o intestino grosso, com o rim, com a bexiga e com duas funções que não têm órgão físico, que se chamam triplo aquecedor e mestre do coração, que também tem um meridiano próprio. Para que é que servem os meridianos? Os meridianos servem para o seguinte, com massagem, com gua sha, com acupuntura, com ventosas, etc. Se agirmos sobre as condições de circulação da energia no meridiano, vamos ter impacto no respectivo órgão. E isto consegue-se com acupuntura, mas não é preciso acupuntura, pode ser com massagem, pode ser massagem tuiná, que é completamente vocacionada para agir sobre os meridianos e os pontos de acupuntura, que na verdade são pontos de concentração energética ao longo do percurso dos meridianos, e por essa razão isto é extraordinariamente importante. Também serve para diagnóstico, porque as grandes alterações de saúde, alterações dos órgãos, refletem-se na situação, nas condições do meridiano, o que é suscetível de ser detectado palpatoriamente. Na Twiná, vocês irão estudar também uma coisa que se chama diagnóstico palpatório, que permite ver que perturbações é que há, palpando. Consegue-se determinar que perturbações é que há, em que canais de energia ligados a que órgãos, e normalizando o circuito de energia no canal, o órgão imediatamente começa também a normalizar no estado, no caso de estar afetado. Isto é essencial na medicina chinesa, é essencial para a prática da Tuiná e das técnicas adicionais que vocês irão aprender, como as ventosas, a mocha-bustão, que é o aquecimento dos pontos de acupuntura, feita com pó de artemisia, que é incinerado e depois aquece o ponto de concentração energética, que nós quisermos, de acordo com a função dos pontos, cada ponto tem a sua função, evidentemente, e teria a localização dos meridianos e dos pontos. Isto é, leva um certo tempo a estudar, portanto haverá posteriormente dois e por aí fora. E aqui começa o estudo da Tuiná. A Tuiná é talvez pouco conhecida, mas a Tuiná na China chama-se massagem médica. Aqui nós podemos chamar massagem terapêutica. O facto é que se for para um hospital de medicina chinesa e se disser, olha, eu tenho a doença tal, pá, e quero-me tratar só com Tuiná, é imediatamente encaminhado para o departamento de Tuiná e todo o tratamento é feito aí. A Tuiná é um meio de intervenção extraordinariamente poderoso, não só para perturbações locais, de problemas dolorosos e coisas desse tipo, mas também a nível de estado geral dos órgãos da saúde, etc, etc. Consegue-se fazer, continuar praticamente tudo o que se faz com a acupuntura, por exemplo. Acrescentando moxa-bustão, ventosas, gua sha e mais uma série de técnicas, fica-se de facto com um instrumento poderosíssimo para se fazer uma coisa que é absolutamente estrutural na medicina tradicional chinesa, que é afetar o estado dos órgãos a partir dos canais de energia ligados aos órgãos. Pronto. Uh,
Tuiná também, depois, evidentemente, será estudado mais tarde. Cultivo da vida, e da saúde. Por exemplo, nesta primeira abordagem da cultivo da vida e saúde, ir-se a focar questões como a prática de exercícios terapêuticos, podemos chamar assim, nomeadamente o Tai Chi e o Qigong. Atualmente, depois podemos partilhar isso, há imensa investigação nesta área. A Universidade de Harvard, por exemplo, apaixonou-se claramente pelo Tai Chi, está farta de publicar resultados experimentais de melhorias muitíssimo significativas nas mais diversas patologias com a prática do Tai Chi. O Qigong consegue talvez ser mais preciso ainda no seu efeito. A presença do Tai Chi e do Qigong aqui não é apenas para efeitos de uma aprendizagem teórica. Uh, uma das razões para haver aulas práticas presenciais é precisamente a intenção de permitir que toda a gente se aperfeiçoe na prática do Tai Chi e do Qigong e que sinta os resultados disso na sua própria vida, como premissa para mais tarde poder ensinar a terceiros. Tai Chi e Qigong. Depois, a questão da gestão das emoções, que é central na medicina tradicional chinesa. Aquilo que a medicina ocidental das últimas dezenas de anos tem vindo a descobrir a pouco e pouco, ou seja, a influência das emoções no funcionamento dos órgãos, a medicina chinesa já descobriu há séculos e séculos e séculos, e sabe-se exatamente qual é o papel que cada emoção tem no sentido de favorecer ou perturbar o funcionamento de qualquer órgão. Tal como o órgão perturbado tende a perturbar a emoção que lhe está ligada. O rim está ligado ao medo, o fígado está ligado à raiva, o coração à euforia, o sistema base-pâncreas à preocupação, ao pensamento, o pulmão à tristeza e, como dizia, o rim ao medo, que serão as 5 emoções fundamentais. Todas as outras, de uma forma ou de outra, acabam por encaixar, por enraizar numa destas emoções básicas. Eh, Como eu dizia, a ciência moderna ligada à medicina tem confirmado repetidamente isto desde os anos 30, pelo menos. Só que o paradigma, o estilo de funcionamento da medicina convencional, com as pretensões de ser muito rápida e o facto de estar centrada nas análises clínicas, etc., etc., dá pouca margem de manobra para que o médico se ponha a par dessa literatura médica que existe sobre o impacto das emoções no funcionamento fisiológico e pronto. Mas na medicina chinesa isso é absolutamente claro, é absolutamente central, é absolutamente comprovado, de onde para esta questão do cultivo da vida e da saúde, ou seja, da medicina preventiva e de reabilitação, o conhecimento das emoções e das formas que existem para as conseguir gerir favoravelmente, é evidentemente um tema que será muitíssimo forte e muitíssimo tratado no contexto deste curso. Depois temos o cultivo da vida e da saúde 2, onde entram coisas como método de determinação do tipo constitucional. Eu fazia já uma pequena abordagem a isto, que é o seguinte: reparam, concordarão que a medicina preventiva tem uma dificuldade grande. Tem duas. Primeiro, qual é o sistema adequado a cada indivíduo? Segundo, como é que se vai começar a fazer práticas de medicina preventiva se a pessoa não está doente? Como é que se sabe que práticas de medicina preventiva é que ela tem que fazer? Bom, eh, o- a medicina tradicional chinesa, desde antes de Cristo, que anda às voltas com o problema de quais são os tipos constitucionais que existem na humanidade, na expectativa de que se consiga perceber que há vários tipos, digamos assim, várias raças de predisposição patológica na humanidade. E pronto, é muito interessante a história da evolução da definição dos tipos constitucionais na medicina chinesa. Isso vem, como eu disse, desde antes de Cristo, e depois inúmeros autores e investigadores ao longo dos séculos têm dado contributos para isso, até que se chegou a uma fase que é a atual, que é verdadeiramente satisfatória. Porquê? Um investigador chinês, importantíssimo, reconhecidíssimo na China, na área da medicina chinesa, chamado Wang Xi, fez recentemente uma série de investigações
recentemente, desde há umas dezenas de anos para cá, mas agora é que os resultados estão a ser mais divulgados, que demonstraram que existem 9 tipos básicos de ser humano do ponto de vista da sua relação com a saúde e com a doença. Pode-se dizer que há 9 maneiras básicas no ser humano de adoecer. Ora, junto com isso, existe um método que permite interpretar sinais subclínicos. Isto é, são características que a pessoa tem, mas não quer dizer que ela esteja doente nem que vá ao médico por ter essas características. Mas um bocadinho de sensibilidade a mais ao frio, um bocadinho de sensibilidade a mais do que o normal ao calor, determinado tipo de dificuldades, etc., etc., permitem, com o questionário que a Guangxi elaborou e que está mais que testado na China, no Japão, na Coreia, na Malásia, no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, série de sítios, e cá em Portugal, temos nós também feito esse trabalho, esses tipos constitucionais, determináveis a partir de um simples questionário. É preciso algum cuidado nas respostas, mas no geral funciona muitíssimo bem. Define que tal pessoa tem tendência para adoecer de determinada maneira. Pronto. O que é que se faz? Corrige-se o tipo constitucional. Isto agora vou usar um bocadinho de terminologia da medicina chinesa, a terminologia do diagnóstico, mas são nomes de síndromes, chamadas síndromes gerais. Quando a pessoa está doente, tem sempre uma síndrome geral qualquer em funcionamento. Essas síndromes gerais são vazio de Qi, vazio de sangue, vazio de Yin, vazio de Yang, umidade de mucosidades, umidade de calor, plenitude de calor e pronto. Assim, uma terminologia que para vós provavelmente neste momento é estranha, mas que rapidamente compreenderão. Usam-se constantemente na clínica estes conceitos, no diagnóstico especificamente. Determinado tipo constitucional, que é, por exemplo, vazio de Qi. Pronto, quer dizer que há uma coisa chamada chi e a pessoa tem tendência a ter pouco chi, digamos assim. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer tudo o que possa fortalecer o chi no seu dia a dia, na sua vida corrente. Há fórmulas para isso, pode tomar uma fórmula de 2 em 2 meses, um frasquinho e tal, não sei o quê, mas pode evitar atividades que desgastam desnecessariamente o chi, pode ter atividades que podem ser atividades de recreio, de desporto, de contacto com a natureza, de práticas artísticas, de, sei lá, praticamente tudo na vida pode ser feito de maneira a que essa pessoa com o tipo constitucional de vazio de chi esteja sempre a compensar essa sua fragilidade constitucional, ou seja, a diminuir brutalmente a sua vulnerabilidade à doença. Já agora, uma experiência também feita pelo Angxi, num conjunto de comunidades à volta de Pequim, uh, fizeram o inquérito, o tipo constitucional, à população, de uma maneira geral, deram às pessoas indicações sobre o que haviam de fazer, não sei, pois cada um aplicou bem ou mal, ou não aplicou, ou etc. Isso não se sabe, não é? Esse pormenor microscópico, não é? De como é que cada pessoa nessas comunidades reagiu a isso, o resultado final é espantoso. Menos 38% de morbilidade nessas comunidades. Quer dizer, menos 38% de doenças, de idas ao médico, de toma de medicamentos, não sei o quê, não sei o que mais. Considerando que a motivação de parte dessas populações possa não ser a 100%, 38% de redução das doenças, conseguíssemos isso em Portugal, não sei se estão a ver o impacto que tinha no Sistema Nacional de Saúde e na qualidade de vida da população, não é? Portanto, isto é um assunto muitíssimo sério, muitíssimo interessante, vai ser muito explorado neste curso. E que nos permite intervir na saúde e na doença, fora do quadro da clínica, fora do quadro da atividade profissional de saúde, etc, etc. Portanto, isto é mesmo uma via de disseminar saúde e melhor qualidade de vida pela população. Estamos interessadíssimos em que isto aconteça. Bom, depois, composição de estilo de vida para prevenção da saúde de acordo com o tipo, prevenção da doença de acordo com o tipo constitucional e recuperação específica em função da patologia que a pessoa teve. Isto vai ser abordado aqui, mas depois, no último semestre, vai haver uma disciplina só centrada mesmo na abordagem de doenças comuns, vários tipos de doenças, o que permitirá, por exemplo, às pessoas que estejam a pensar tirar este curso para se aperfeiçoarem na sua função de cuidadores de alguém, encontrarem os preceitos
digamos, de uma enfermagem doméstica da medicina tradicional chinesa, que permitirá também ajudar as pessoas em causa e acelerar a sua recuperação ou, eventualmente, melhorar significativamente a sua qualidade de vida. A ligação entre a consciência, a energia, os dinamismos corporais, digamos assim, e a matéria constitutiva do corpo físico. É um tema central na medicina chinesa. O ser humano é constituído por Shen, Qi e Xin, ou seja, mente, consciência, uh, dinamismo, energia e matéria física, e aprender a controlar a relação entre estas três coisas em nós é fundamental para nós e para podermos explicar aos outros como é que se faz. Depois, a exploração das diversas práticas que existem para gerir as emoções. As emoções é um género de querer apanhar o vento, às vezes, não é? Quer-se agarrar na emoção e é difícil, mas há maneiras de agarrar na emoção e de conseguir, de alguma forma, harmonizá-la, melhorá-la, etc. Depois, a prática de Qigong e ainda a prescrição social em medicina tradicional chinesa. Esta ideia de prescrição social entrou em moda, é uma ideia muito interessante. Pode-se prescrever modo de vida às pessoas, segundo a medicina chinesa. Como é que se faz? É isso que se estuda aqui. Depois, continuamos com o diagnóstico da medicina chinesa, que a pouco e pouco se vai tornando cada vez mais numa análise de casos concretos e se vai aproximando cada vez mais da realidade, até ao ponto em que os alunos possam trazer casos para, para a sala de aula. Antes disso, muitos casos clínicos concretos são analisados para praticar o raciocínio do diagnóstico, etc, etc. E pronto. Muito mais haveria, evidentemente, para dizer sobre isto, mas ficamos assim. Depois, plantas orientais e ocidentais. As plantas medicinais são, de alguma forma, centrais na medicina tradicional chinesa. A maior parte do que se faz nos hospitais é, de facto, o uso das plantas medicinais, mas com eficácia hospitalar, não é? Eh, Depois, as plantas medicinais precisam de ser conhecidas em si mesmas, mas normalmente as plantas medicinais isoladas são um bocado desequilibradas. Fazem lá aquilo que é pressuposto, mas também fazem outras coisas que não são pressupostas. De onde a unidade básica de utilização das plantas medicinais na medicina chinesa é a fórmula, composta por várias plantas. Normalmente duas que fazem a ação principal e uma série de outras que compensam os desvios que podem resultar da ação dessas duas principais, que abrem os meridianos para a energia penetrar melhor, que eh, tratam sintomas típicos associados àquela patologia, sei lá, etc. Portanto, cada forma de medicina chinesa é um género de uma filigrana, um género de uma filigrana terapêutica em um conjunto de plantas em sinergia entre si é ministrada e o efeito pretendido é obtido de uma forma equilibrada, graças a essa combinação de plantas que se reforçam ou se compensam entre si. Ora, existe o seguinte facto: uma série de investigadores, e nós acompanhamos isso com muita atenção há bastantes anos, estão a conseguir classificar as nossas plantas comuns, europeias, ocidentais, da mesma maneira que se classificam as plantas chinesas, quer dizer que as tornam utilizáveis no quadro da medicina tradicional chinesa. Pronto. Portanto, é isto que vamos aprender aqui. Plantas orientais, a maior parte delas chinesas, e plantas ocidentais, aquelas que todos nós conhecemos, também umas 80 mais importantes, e que poderão ser utilizadas sob a forma de chazinhos económicos, simples de tomar, que se fazem em casa, ou cápsulas com as plantas. Há muita modalidade. Naturalmente que as plantas medicinais ocidentais, para nós, são muito mais acessíveis e muito mais económicas. Portanto, também é uma componente importante. Continua a localização dos pontos de acupuntura. Leva tempo, porque são bastantes pontos, são 12 meridianos principais, etc. Portanto, não é de uma vez só que se consegue isso. Finalmente, teorias e aplicações da massagem tuinar. Portanto, as técnicas básicas, o Qigong que se deve praticar para ter mais efeitos na massagem com mais comodidade e menos cansaço, eh,
E depois a observação do Jinglo, são os tais canais de acupuntura, observação e palpação, o que dá um diagnóstico autónomo do diagnóstico clínico corrente, não é? Com o interrogatório, a observação da língua e do pulso, como se faz sempre na medicina chinesa, mas na Tuiná a palpação dos meridianos também fornece imensos dados e aquilo que se encontra perturbado, ao ser corrigido, começa a resolver o problema. Portanto, chama-se isso diagnóstico palpatório. Bom, agora digo a vocês, este curso tem 2 anos. Sim, é verdade, tem 2 anos. Então, mas essa matéria não se conseguia dar toda mais depressa. É claro que conseguia dar toda mais depressa. Mas o problema é que nós pretendemos uma assimilação profunda destas matérias, uma verdadeira compreensão, o estabelecimento mental de relações entre todas estas coisas, porque isso é que faz a totalidade a partir da qual se pode agir eficazmente sobre a saúde e, finalmente, para que as práticas de Tuiná, as práticas de Qigong, etc., etc., possam ser treinadas e levadas a pontos verdadeiramente satisfatórios e significativos com supervisão e acompanhamento. Portanto, a ideia é as coisas serem profundamente assimiladas, integradas, compreendidas e aprendidas na prática e não fazer um género de um número de circo em que se diz, olha, há isto, há aquilo, há aquilo outro, isto também é engraçado, e agora também lá este, e agora não sei o quê, e no fim a pessoa ficou com um monte de papéis ou de vídeos ou não sei o quê, e o que é que faz com aquilo? Sozinha, sem estímulo, sem correção. Portanto, isto é um curso lento para ser assimilado lentamente. É como uma iguaria que tem que se degustar lentamente e assimilar de uma forma gradual. O curso em si não é muito exigente, não é muito intensivo. Interessa-nos é que o fator tempo possa atuar em termos de qualidade da compreensão, da assimilação das competências. Então, bom, agora, as fórmulas de plantas medicinais, eu falei ali das plantas, aqui é o estudo de como é que se constroem as plantas medicinais na medicina tradicional chinesa e como é que podemos construir fórmulas com as plantas ocidentais. Portanto, primeiro estudam-se as plantas, a seguir as fórmulas que se podem construir com essas plantas. E entra aqui a dietética. Se quiserem depois, quem não leu pode ler isto, porque há aqui umas explicações que podem contextualizar também. A dietética tem uma particularidade muito curiosa na medicina chinesa, é que os alimentos estão classificados exatamente nas mesmas categorias, com a mesma classificação, passo o pleonasmo, que as plantas medicinais. Portanto, tal como eu posso, face a uma determinada situação, um tipo constitucional ou uma síndrome apresentada por um paciente ou por alguém, posso compor fórmulas de plantas medicinais. Se eu fizer uma prescrição alimentar, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, faço uma fórmula de alimentos. Qual é a diferença entre as plantas e os alimentos? As plantas têm uma ação mais intensa, mas mais desequilibradas. Por isso é que não nos podemos alimentar de plantas medicinais. Os alimentos têm uma ação uh, mais moderada, mas que pode perdurar indefinidamente, porque os alimentos em si não são tóxicos, por isso é que são alimentos. Isto é, são equilibrados de uma maneira geral. Agora, ao serem classificados exatamente como as plantas medicinais, a sua utilidade terapêutica ou preventiva é a mesma das plantas medicinais e o raciocínio é exatamente o mesmo. Ou seja, tudo aquilo que estudámos anteriormente até chegarmos a este ponto é, chegados aqui, verter essas coisas todas aprendidas na dietética e o acesso é imediato. Tudo o que aprendemos sobre teoria geral, sobre diagnóstico, sobre princípios terapêuticos, sobre plantas medicinais, é integralmente aplicado aqui. Em última análise, precisamos de aprender a cozinhar, coisa que nós gostaríamos que acontecesse neste curso, para poder ensinar outras pessoas, aonde comprar certos produtos, que às vezes são necessários e que há à venda cá em Portugal, mas aonde, finalmente, uh, e de uma maneira geral, uh, saber prescrever para os tipos constitucionais, para assim, prescrever alimentos. Pronto. Uh, Na China, as pessoas, o cidadão comum sabe imenso sobre dietética, é muito engraçado. Estar a almoçar ou a jantar assim, com pessoas na China e há um que diz: eu isso não posso comer porque estou com não sei o quê. Eu tenho que comer é disso, passo para cá porque eu estou com não sei o quê e é exatamente isso que eu preciso. É estranho.
Mas nós gostaríamos que isso acontecesse em Portugal. Neste momento, na China, o ensino da medicina chinesa é obrigatório desde a pré-primária até à universidade. E é esta, hein? O governo chinês está absolutamente empenhado em que as pessoas aprendam a cuidar da sua própria saúde. Aqui começa na pré-primária, que é extraordinário. Obrigatório, em todas as escolas, todos os níveis. A vida dos médicos de medicina chinesa na China está um bocado mais sobrecarregada, pá, porque agora, além dos hospitais e dos consultórios, passam a vida a correr para as escolas para ensinar medicina chinesa à população toda, à juventude toda. Portanto, as próximas gerações da medicina chinesa acentuarão essa característica que a população chinesa já tem de uma maneira geral, que é ter muitos conhecimentos sobre saúde e especificamente do ponto de vista da medicina chinesa e, nomeadamente, em relação ao que se come e não se come, conforme o estado em que se está. Portanto, é isso que nós pretendemos também atingir. As técnicas manuais vêm complementar, digamos assim, a ação já em si extraordinariamente poderosa da massagem médica tuiná. Bom, nomeadamente a moxa-bustão, aquecer os pontos dos canais de energia, que cada um deles tem uma função absolutamente específica, que se estuda, que se conhece, e depois estimula-se o ponto. O acupuntor estimula com agulhas, mas nós podemos estimular com massagem, com pressões, com determinadas técnicas, ou com moxa-bustão. E há muitas situações em que as ventosas são até a primeira escolha para resolver problemas. E a acupressão, que eu falei, portanto, a pressão dos pontos de acupuntura, que é uma das componentes da tuiná. Guachá, um instrumento que permite agir superficialmente na pele e depois ter um efeito profundo, é basicamente um raspador, digamos assim. E depois a reflexoterapia, aqui está enganado, a reflexoterapia da orelha e do pé. A reflexoterapia da orelha quer dizer que há vários pontos no corpo onde o corpo está todo representado. O corpo está todo representado na orelha, desde a cabeça aos pés, os órgãos todos, etc, etc. E pode-se agir sobre todos esses fatores, precisamente a partir da orelha. E não é preciso agulhas, basta com massagem. Por exemplo, uma prática muito comum é pôr sementes de sésamo com um adesivozinho por cima, na zona correspondente a um órgão que está afetado, ou depois a coisa mais complexa que isso, como é evidente. E a pessoa em casa, várias vezes por dia, massaja aqueles pontos, através disso tem impacto no órgão relacionado com o ponto e começa a reforçar, digamos assim, o seu bem-estar ou a sua recuperação da saúde. O pé tem exatamente a mesma característica, todo o organismo está representado lá e a massagem no pé permite detectar pontos dolorosos que correspondem a órgãos afetados correspondentes àquela área e, a seguir, normalizar, digamos assim, a situação no pé, o que tem um impacto também profundo e importante no órgão correspondente. Esta massagem é muito ao gosto dos japoneses, por exemplo. Os japoneses, em família, têm o hábito de fazer grandes sessões de massagem no pé dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, etc. E com isso tem uma maneira muito interessante de ir detectando de uma forma antecipada que está a surgir uma tendência qualquer de algum órgão para adoecer e depois é no próprio pé, através de uma massagem específica, que se vai resolvendo esse problema antes dele se ter tornado problema, porque se detectou precocemente por uma alteração da sensibilidade numa determinada zona do pé. Isso acontece na orelha também, em qualquer caso. Depois, uh, a seguir, nesta Twiná 3, áreas especializadas da Twiná, para órgãos, patologias, zonas do corpo específicas, etc. Depois, estes cuidados especiais de saúde nas doenças comuns, nós poderíamos chamar a isto uma enfermagem de medicina chinesa, mas, na verdade, trata-se de utilizar todos estes conhecimentos que temos vindo a falar para facilitar a recuperação e a qualidade de vida nas doenças comuns. Portanto, vários tipos de doenças. Doenças dos séniores, doenças da mulher, uh, doenças degenerativas, as grandes doenças crónicas clássicas, etc. Se nós estamos a cuidar de alguém com essa condição, que fazer do ponto de vista da medicina chinesa? E voltamos desde a relação com o ambiente, as condições de repouso, o conforto, a dieta,
um ou outro chá medicinal, determinadas manobras de massagem preventivas e muitas outras coisas que dentro da medicina chinesa se podem fazer para. Isto é particularmente interessante para os cuidadores, mas também é interessante para se transmitir ao paciente no fim de uma consulta de medicina chinesa. E agora tem esta patologia, vai para casa e tem que ter cuidado com isto, fazer aquilo, etc, 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 etc. No fundo, um envolvimento um bocadinho parecido com o da enfermagem. A gestão clínica, isto para aqueles que pretendam mesmo seguir eh, uma, uma carreira de assistente de especialistas de medicina tradicional chinesa ou que se queiram lançar em atividade própria como massagistas de Tuiná, como é que funciona a recepção de uma clínica, como é que se mantém os materiais, como é que se faz a gestão de estoque dos materiais necessários, como é que se registram os resultados da intervenção clínica, a deontologia e a etiqueta na clínica, normas de higiene e segurança e ainda noções de marketing digital para divulgar atividades, redes sociais, etc. por aí fora. E, finalmente, contabilidade e fiscalidade do exercício desse tipo. Pronto. Depois, aqui no cultivo da vida e da saúde 3, continuamos com as atividades que vêm desde o início e começa-se a falar da prescrição dessas atividades segundo a medicina tradicional chinesa. Há um período final em que há um treino intensivo já direcionado para patologias e síndromes específicas, etc., da prática. Nesta altura, já com certeza toda a gente está a fazer massagem, né, seja com os vizinhos, com a família, ou coisa semelhante, e surgem questões práticas, etc. Tudo isso é para ser vertido nesta cadeira, que é mesmo a rampa de lançamento para a prática da atividade. Profissionalizante para quem quiser, ou não profissionalizante para quem quiser reservar isso para si próprio e para uh, os seus próximos, não é? Pronto. Portanto, pareceu-me que seria interessante dar esta visão de conjunto da lógica de construção deste curso e chamar a atenção precisamente para a questão da, do papel que a medicina preventiva e de reabilitação, eh, que vai agora começar a ser divulgada, pode ter em todo este processo. Nós já estamos um bocadinho adiantados, mas eu se calhar tentava muito rapidamente, só agora para terminar, mostrar-vos aqui um PowerPoint sobre os tipos constitucionais. Eh, os tipos constitucionais que eu referi, não é? Ehm, ehm, Começou há 2000 anos, no livro do Imperador Amarelo, já havia referências a isto. Depois, no final dos anos 70, começou a investigação do Anxi, que eu vos falei. Depois, no Imperador Amarelo, que é um livro que terá sido passado a escrito, um conjunto de conhecimentos passados a escrito mais ou menos 300 anos antes de Cristo, já começou a tentativa de classificar os tipos constitucionais, de acordo com a complexão física, com a estatura, o temperamento, idade, emoções, relação com os 5 principais órgãos, teoria dos 5 movimentos. Portanto, tudo isto seriam bases para tipos constitucionais. Depois, uh, encontramos uh, depois, pronto, isto não temos tempo para ver isto, mas houve desenvolvimentos nestas dinastias, depois diferentes tipos constitucionais relacionados com o pulso, depois desenvolvimentos na dinastia Sui, na dinastia Tang. Este Sun Simiao é verdadeiramente considerado o precursor da medicina preventiva da medicina chinesa moderna, 618 depois de Cristo. Depois vamos por aqui fora e
uma definição de tipo constitucional do Anxi contemporâneo. Ainda há uma semana atrás esteve cá em Lisboa, num fórum em que tivemos a honra, a satisfação, a oportunidade, etc., de conviver um bocadinho com ele. Já está adiantado, entradote, com 83 anos, mas está perfeitamente bem. E, e teve cá a falar precisamente disto e pessoas de outros países, do Japão, da China, etc., etc., a falar desta aplicação da metodologia de determinação do tipo constitucional em âmbito clínico e hospitalar, na sequência da investigação dele. Portanto, que mais? Queria-vos mostrar rapidamente aqui várias coisas. Por exemplo, o tipo constitucional é influenciado naturalmente pela genética, mas também pelas condições de crescimento, estilo de vida, hábitos alimentares, meio ambiente, clima, emoções, doenças, tratamentos, etc. Tudo isto acaba em cada um de nós por definir um tipo constitucional, ou seja, uma tendência para adoecer de determinada maneira, que pode ser caracterizada e descoberta antes da pessoa estar doente e pode-se começar logo a trabalhar preventivamente para equilibrar o tipo constitucional e se não houver nenhum desequilíbrio, também não há grande razão para adoecer, como é evidente. Uh, depois, é de 2006 a constituição deste questionário e este questionário foi promulgado pelo governo chinês, através da Associação Chinesa de Medicina Chinesa, como um critério oficial na China para a determinação do tipo constitucional. Depois fala aqui do Canadá e da América, mas há uma série de outros países, nomeadamente asiáticos, que têm entrado em toda a força com isto. O estado fisiológico é o que é considerado no tipo constitucional, o estado patológico na síndrome da MTC, mas isto possivelmente está a ser gravado e possivelmente irá ser divulgado. Depois podem, se quiserem ler isto com mais atenção, parar nos sítios que vos interessarem mais. Estes são os tipos constitucionais e correspondem genericamente àquilo que vão estudar logo no início do diagnóstico, que é o seguinte: estes desequilíbrios são os principais desequilíbrios típicos que estão na base das perturbações da saúde. Pois são associados a outras coisas, não é assim tão simples. Mas a base, se quiserem, é esta. Muitas coisas para aprender, estou a ver. Sim. Bom, isto é Eu- um exemplo das perguntas, é uma das muitas componentes, uma das muitas grelhas, digamos assim, do questionário do Anxi, que vocês irão aprender a utilizar, evidentemente. Isto são confirmações com critérios de diagnóstico de medicina chinesa dos resultados do tipo constitucional, mas isso não é necessário. Isto é uma grelha final que se preenche com os valores que são apurados com o questionário, de acordo com critérios estatísticos específicos e permite determinar qual é o tipo constitucional predominante. Agora, o que é que vocês têm aqui? Isto são grandes fórmulas seculares e que são as mais usadas ainda hoje na medicina chinesa e que fazem, pura e simplesmente, a correção dos tipos constitucionais. É tal coisa que eu vos dizia, 2 em 2 meses tomar uma fórmula destas ou coisa semelhante, é uma contribuição extraordinariamente importante para esse efeito. Agora temos aqui o aconselhamento fitoterapêutico com plantas ocidentais para os tipos constitucionais. O vazio de chi pode tomar um chazinho com estas 4 ervas, cujas características já foram caracterizadas segundo a medicina chinesa. Estão a ver? Portanto, pode-se introduzir isto no universo, estas plantas no universo da medicina chinesa, com funções absolutamente claras, específicas e conhecidas. Uh, Depois, o que mais é que se pode fazer? E com isto termino. Para além, de uma maneira geral, da harmonia com a natureza e de uma visão holística global do ser humano, outros meios da medicina preventiva da medicina chinesa. Regulação das emoções, regulação do contacto com o ambiente, nomeadamente através do vestiário, a organização da vida diária, a dieta, a vida sexual pode ser organizada, digamos assim, de uma forma a ser favorável para a saúde, a prática de desportos adequados que se podem prescrever a cada tipo constitucional de uma forma absolutamente precisa. Há um que precisa do exercício mais suave possível, o outro só se fizer halterofilismo com cargas pesadas é que consegue obter o efeito. Isso depende do tipo constitucional. Uh, Terapêutica através da arte, música, dança. Os chineses usam imensa dança, por exemplo, para efeitos de prevenção da doença.
música, dança, teatro, em certos casos, etc, etc, e recreação. Que tipo de atividades recreativas é que se podem escolher para cada tipo constitucional? Balneoterapia, aquilo que nós chamamos de termalismo, os diversos tipos de banhos quentes, frios, com coisas misturadas, sem coisas misturadas, etc, etc, como se faz nas nossas termas, não é? Mas segundo critérios da medicina tradicional chinesa, a massagem e a automassagem, que é uma coisa que também faz parte do currículo deste curso, aprender e poder ensinar a automassagem, prevenção da doença, evidentemente plantas e fórmulas medicinais, aquilo que eu vos falei, a reabilitação no sentido de uma enfermagem doméstica para as pessoas doentes, e depois, especificamente, medicina preventiva para grávidas, crianças, mulheres, idosos, trabalhadores intelectuais, trabalhadores manuais, pessoas com handicaps específicos de visão, de audição, mentais, Sim. de movimento, etc, etc. Portanto, para tudo isto existem soluções de medicina chinesa. Depois, o cultivo da vida de acordo com a estação, a vida deve ser diferente nas diferentes estações. Depois, cuidados com áreas específicas, como boca, rosto, cabelo, olhos, ouvidos, nariz, membros, peito, costas, cintura, abdômen e, finalmente, e novamente, a questão das normas de reabilitação das doenças comuns, assunto que também irá ser estudado. E pronto, Pronto, agora são as termino com questões. isto a minha apresentação, já foi longa, peço desculpa, mas espero que tenham ficado com uma Tu ideia és mais um clara entusiasta do que da é que se medicina pretende com chinesa. esta novidade que é este curso. Então, temos aqui uma questão da Olga. Uhum. Eu não sei não está aqui um universo enorme de pessoas. Se a Olga quiser ligar o microfone e colocar a sua questão, senão eu posso lê-la. Portanto, agradeço pelo esclarecimento. Está aqui já, Olga. Tá? Tá. Aqui, boa noite. Boa Boa noite a Boa noite. todos. noite. Boa noite. Em primeiro Boa lugar, noite. agradeço o esclarecimento e acho que é uma mais-valia para a nossa aprendizagem e transformação. Eu sou professora de yoga e, de alguma maneira, isto está tudo ligado. É Claro, verdade, é verdade. claro que sim. Eu gostaria de saber, a nível de curso, se temos que ter alguma base de algum curso de saúde para podermos depois exercer. Para poder exercer ou para poder frequentar o curso? Para poder frequentar e para depois poder exercer. Ou podemos, eu não tenho bases nenhumas, não é? Sou professora de Sim, Uhum. yoga. sim, o curso está preparado para isso, exatamente. Portanto, vai ser tudo ensinado a partir da base, a partir do beabá. Portanto, qualquer pessoa pode participar, desde que saiba ler e escrever com fluência, consiga ligar Ok. o computador, pode participar no curso. Porque o curso está concebido para isso, não pressupõe qualquer tipo de conhecimento prévio. Sendo que na medicina chinesa não é normal, em qualquer caso, as pessoas terem conhecimentos prévios, não é? Portanto, este tipo de formações tende sempre a ir, digamos, às bases, para desenvolver as coisas a partir daí. Em relação ao exercício, se a pessoa for profissional de saúde, eu penso que a tentação de integrar na sua atividade alguns aspectos daquilo que se vai tratar neste curso, penso que é de esperar que isso aconteça. Em relação a profissões específicas decorrentes deste curso, temos, de facto, essa atividade de massagista tuiná, que é uma atividade terapêutica com toda a dignidade e com enorme alcance prático. Há uma série de casos já cá em Portugal que comprovam isso, não é? Nomeadamente pessoas formadas por nós que se lançaram na profissão de massagistas tuiná e estão satisfeitíssimos e com pacientes e a resolver De imensos problemas às instrutor de pessoas e a Qigong fazerem disso a também. sua profissão, não é? Diga. Estou a dizer de instrutor de Qigong também. Portanto, a Ah, sim, parte sim, do sim. Também há Qigong, a pessoas arte que de na sequência de manipular com aprenderem. êxito a energia, Sim, sim, também pode exercer, não é? exatamente. Ou ambas as coisas. A E o pessoa dá. trabalhar e o estar com especialistas de medicina tradicional chinesa ou acupuntores, que também têm a aprendizagem, pronto, da medicina chinesa, e de facto poder colaborar com essas pessoas no sentido de poder ser um suporte, digamos, porque hum, quem faz o diagnóstico vai ser o especialista de medicina tradicional chinesa, mas efetivamente
quem pode ajudar e apoiar será o assistente de MTC, que pode inclusivamente aprender qual receitas e a parte da dietética, não é? Para recomendar aos pacientes. E mesmo este curso é também feito não só para cada um de nós, que nós precisamos de crescer, de evoluir, de realmente termos saúde, conquistarmos a saúde, sermos responsáveis pela nossa saúde, para depois podermos ensinar aos nossos filhos, aos nossos pais, à nossa família e a todos, aqueles que realmente querem crescer e evoluir também. É verdade. Bem, eu vou introduzir aqui a professora Diolinda, que está aqui connosco também, é co-diretora da escola, e não resistiu em trocar aqui umas palavras com a Olga. Mas a Olga ainda tem outra pergunta. Bem, Ela pergunta se há alguma haverá algum possibilidade. estágio, não é? Sim, Sim, nós temos Sim, as possibilidades de exatamente, vai proporcionar haver estágio, uma estágio. vez que a escola tem uma clínica própria. Portanto, sim, sem dúvida que sim. Temos, aliás, todo o gosto e todo o interesse que isso aconteça e a nossa previsão é que, ao fim do primeiro ano, as pessoas possam entrar em estágio na clínica da escola. E depois fazer o segundo ano já em contato, quem quiser, é claro, mas fazer o segundo ano já em contato com pacientes, a aplicar técnicas de treinar, a ver diagnósticos profissionais a serem feitos e a poder também evoluir nessa matéria, etc. Sim, claro. O nosso curso será certificado pela DIGERT? Não. Sim. Uma vez que a escola é uma entidade certificada pela DGERT, todos os nossos cursos são automaticamente certificáveis pela DGERT. Uhum. Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho, não é? Ok, muito obrigada, então. Muito Nada, obrigada. nada. Foi obrigada, quando Olga. nós começámos a exercer, portanto, o curso, nessa altura, o curso de Medicina Tradicional Chinesa, nessa altura ainda não havia DGERT, a DGERT apareceu mais tarde, mas efetivamente, apesar de não estar reconhecido oficialmente, só em 2013 é que saiu a lei, das terapêuticas não convencionais, mas efetivamente, não quer dizer que não poderá ser criada de uma certa forma, portanto, este assistente de MTC como uma nova profissão, Sim, é possível. através da DGERT. Claro que Bem, sim. Nós trabalhamos para isso, pelo menos. Conseguimos que fosse legislada a medicina tradicional chinesa e pronto, e estamos aqui para conseguir mais coisas, porque acreditamos que, de facto, a medicina tradicional chinesa pode ajudar muito as pessoas no seu crescimento, na sua evolução, na sua saúde. Há tempo que se falava de que a alegria é fantástica para evitar a doença, mas hoje em dia até já foi provado cientificamente. Os médicos já dizem, tem que estar alegre. Pronto, hoje estamos a trabalhar muitas emoções e, portanto, é por isso também que falamos muito da questão do cultivo da vida e da saúde. eu não sei se alguém mais tem alguma questão que se queira colocar em viva voz. Olha, eu já agora, sim, Sim. queria de facto aproveitar esta oportunidade, começando por agradecer a vossa disponibilidade e todas as explicações dadas que foram fabulosas. Gostaria também de saber se o curso tem mesmo data oficial para começar, aquela que nos foi comunicado para o próximo mês. Dia 24 de novembro. É isso, pronto, ok. Então vai mesmo acontecer este curso e, portanto, estamos ansiosos Sim, depende do número porque de... venha essa data. Eu, pelo menos, Sim. da minha Ótimo, parte. ainda bem. Muito bem. Precisamos é de É muito que o Fernando já se entusiasmo. inscreveu, não foi, Fernando? Já me inscrevi, Foi, o sim. Fernando já E estou tem. aqui assim em duas sessões, mas é porque a dado momento fiquei sem som e tive que recorrer a um outro utensílio, mas pronto, estão Certo. aí dois Fernandos, é o mesmo. Tudo bem. Ok. Olha, muito obrigado, Então, sim. nada, obrigada a nós, Fernando. Muito bem. Pronto, penso que alguém mais quer colocar alguma questão. Sim, boa noite. Boa Eu noite. Boa desejo, noite. eu desejo colocar uma questão, que é em relação ao estágio, se o estágio prevê, por exemplo, no meu caso,
eu desejo ser especialista de MTC e abrir a minha própria clínica. Assim sendo, quero recrutar depois um profissional que me dê apoio. No estágio prevê essa interação, para além deles terem a parte prática, os futuros assistentes, existe forma de, no próprio estágio, haver integração entre especialistas, quer estejam a terminar os seus cursos ou já tenham terminado, para poder ficar mais rica a experiência do estágio dos futuros assistentes de MTC e, ao mesmo tempo, é uma forma de captação e de divulgação da própria escola, por consequência, como é óbvio. Bem, eu É a sou da pergunta. opinião, dadas as características da formação que as pessoas do curso assistente de medicina chinesa vão ter, no estágio, a relação que vão ter com os especialistas de medicina chinesa que estão a orientar a clínica vai ser precisamente aquela que será natural posteriormente. Com exceção talvez do trabalho de recepção, pá, e de marketing digital e outras coisas do género que no estágio não vou fazer porque há pessoas profissionais que têm essa responsabilidade. De resto, penso que a relação será muitíssimo semelhante. Portanto, uma vez definido o diagnóstico, estavam-se aqui há uma série de tarefas complementares que essas pessoas poderão fazer. Sendo que, São muito ahm, preciosas para sendo, o próprio paciente, não é? sendo que seria muito interessante também criar condições para os assistentes de medicina chinesa estagiários começarem a exercer uma coisa que acaba por ser muito importante neste perfil profissional, que é o papel de professor de saúde. Nem sempre Sim, o, o especialista um de medicina especialista. chinesa tem tempo para isso, porque vem o paciente e é preciso fazer a acupuntura e fazer o diagnóstico e tal, e não sei o que, não sei o que mais, mas pode ter perfeitamente uma pessoa que, na altura ou noutras alturas, ou seja, como for, tem formação suficiente para ser um professor de estilo de vida. Portanto, estou ensinando todos estes detalhes que estivemos a falar para a pessoa acelerar a sua reabilitação e evitar recaídas. Portanto, Obrigado. não sendo perfeito, penso que o habitat, digamos assim, do estagiário de assistente de medicina chinesa vai ser parecido com aquilo que seria o seu trabalho Uhum. futuro enquanto assistente de medicina chinesa profissional. Obrigado. Nada. Alguém mais com alguma questão? Peço desculpa novamente. Diga, Olga. Estamos cá para isso. Haver dúvidas é bom, não é? Porque há interesse, é sempre o que eu acho. Exato. É claro, Eu também. é evidente. Nós, Isso é ótimo, é ótimo. É muito bom que nós, as pessoas façam como, perguntas. nós, como assistentes de medicina tradicional chinesa, temos sempre que trabalhar com um especialista em medicina tradicional chinesa. Isto é Sim, como um médico e um enfermeiro. É um bocadinho isto, não é? Exatamente. Nós não. exatamente, Sendo exatamente. que é possível exercer autonomamente enquanto massagista Tuiná, porque a massagem de Tuiná é livre. Qualquer pessoa Ok. pode fazer. Portanto, e há pessoas que têm feito essa opção. Abrem, digamos assim, os seus consultórios para fazer massagem Tuiná, à qual acrescentarão algumas técnicas da medicina chinesa, etc, etc, mas é uma profissão que funciona perfeitamente bem. E, ao contrário da massagem desportiva e da massagem estética, não está regulamentada. No dia em que estiver regulamentada, provavelmente a Direção-Geral das Relações do Emprego, a DGET, pronto, ou o Instituto de Emprego e Formação Profissional, nessa altura, para além de legalizar os que já estão em exercício, como foi feito com as terapêuticas convencionais, não convencionais todas, irá provavelmente definir uma formação mínima, da qual se tem que fazer prova para se ter a cédula profissional. Mas para se criar a profissão é preciso que haja primeiro profissionais. Pronto. Pois, claro. Quando houver um número significativo de pessoas a trabalhar em Tuiná ou como assistentes de medicina chinesa, então tem que se ir ao Instituto de Emprego e depois aqui vai dizer, olha, nós existimos e queremos passar a ter uma cédula profissional e queremos que quem entrar a seguir para a profissão tenha que ter esta formação mínima e tal, e não sei o quê. E é assim que se constituem as profissões. Muito obrigada. Nada. Muito bem. Alguém com mais alguma questão? Bem, tenho uma questão, se calhar já terminámos, não? Sim, mas eu antes queria dizer que
Aqui a querida Alexandra já pôs o link da página do curso e queria explicar também um bocadinho então como é que é o processo. Portanto, há uma entrevista para entrar neste curso. O curso inicia no dia 24 de novembro. E assim que fazem a vossa pré-inscrição, recebem uma possibilidade de marcação para a entrevista, é agendar. A entrevista pode ser feita ou presencialmente ou online, através de videoconferência. E também têm disponível no separador das datas o calendário do primeiro ano letivo e também o horário semanal das aulas. Portanto, o curso funciona com 2 dias presenciais em horário pós-laboral e 1 dia online em videoconferência, portanto, professores e alunos em direto, com possibilidade da aula depois ser disponibilizada para quem não puder estar presente. Penso eu. Mas acho que sim, é assim, não é? O dia da videoconferência. Acho que sim. Pronto, espero que tenha sido esclarecedor. E qualquer questão que tenham depois de assistirem a este vídeo, podem sempre colocá-los através dos nossos contactos habituais, e-mail, telefone ou presencialmente para se nos quiserem fazer uma visita. Damos assim então por terminada. Muito bem. Então vá, Obrigado por até assistirem. uma próxima. Muito obrigada Até uma próxima. também. Obrigado, boa E noite. pronto, e entusiasmem-se. Obrigada, Vale a pena, obrigada. vale a Gratidão, pena. muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Vá.